Berta Vepo, e que hoje ela nos brinda com uma convidada, a psicóloga Rossana Perinazzo. Boa tarde, gurias, bem-vindas. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Então, hoje já faz um mês do início do ano escolar, das aulas letivas, e por isso eu trouxe um assunto de interesse, obviamente, de todos os pais, sejam divorciados ou não, mas um interesse em comum, que é a adaptação escolar dos filhos. Então, eu escutei muitas mães ainda falando que os filhos estão em dificuldades de adaptação, que ainda tem um pouco de receio de entrar no ambiente escolar. E para falar sobre isso, eu resolvi trazer uma especialista no assunto psicologia escolar, que é a doutora Rossana. Doutora Rossana também é diretora da Escola Aprendendo a Crescer, então vai falar com muita propriedade sobre o assunto. Doutora Rossana, eu queria ouvir de ti então, quando as crianças têm essa dificuldade de se separar dos pais, né, de ir até a aula, o que se deve fazer? Como é que os pais podem ajudar nesse momento, que às vezes é um momento um pouquinho de sofrimento para a criança, principalmente ali o da despedida dos pais? Sim. Boa tarde, obrigada, Berta. É importante a gente poder observar o que está fazendo com que essa criança não se sinta segura, né? O que está levando essa criança a não confiar para ficar nessa escola, né? Ou com essa nova professora, com a nova, enfim, que vai fazer parte do cotidiano dessa criança, e tentar entender também se tem algo que a família possa fazer para trazer segurança para essa criança, seja a família realmente mostrar para ela o quanto esse espaço a família escolheu e que esse espaço vai ser importante para ela crescer, socializar, aprender. E também observar assim, tem algo que a criança possa trazer de casa que vai ajudar a deixá-la mais confortável, mais segura. Tudo isso a gente pode fazer para tentar ajudar a criança. É muito bem lembrado. Muitas crianças a gente sabe que tem até para dormir precisam da naninha, ou tem algum brinquedo, um objeto que na verdade às vezes vira o porto seguro da criança. Então é interessante que a criança leve à escola esse objeto, até para trazer uma certa segurança ou não, ou isso poderia atrapalhar caso algum colega queira aquele objeto, porque também nós sabemos que o brinquedo de outros muitas vezes se torna interessante para os amiguinhos, então vira objeto de disputa na escola. Tudo são estratégias que a gente, né, tanto a escola quanto a família pode juntos pensar no que vai facilitar para essa criança se sentir mais confortável, se sentir segura, né? Então, a gente tem que poder pensar juntos, né? E, claro, né, as professoras estão acostumadas com essas disputas, então faz parte do cotidiano escolar que aconteça esse tipo de coisa, uma criança querer o brinquedo da outra, mas isso eu acredito que elas conseguem resolver. Então, vou fazer uma consultinha rápida aqui com a doutora Rossana, porque eu me lembro que na escola e na adaptação do meu filho, me diziam para fazer uma despedida rápida, que aquele ali era o pior momento para a criança. E eu confesso que eu ficava em sofrimento, porque eu praticamente dizia, então, tchau, meu filho, vai, e ele ficava chorando, e eu virava as costas e ia embora. Mas a sensação para mim era que eu estava deixando ele sofrendo, que eu não estava dando atenção àquele sofrimento momentâneo. Isso é verdade ou não? Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar que para todas as crianças vai acontecer dessa forma, mas muitas crianças é difícil apenas esse momento da separação, né? Então, quanto mais breve for, menos dolorido para ela, e em seguida ela vai se entreter com as outras crianças, com brinquedos, enfim, e ela vai ficar bem. O que é importante? Que esse adulto que está se despedindo, e a gente sempre pode ajudar as famílias a pensar de qual dos pais ou cuidador, de algum responsável, é mais tranquilo para a criança se despedir. Porque tem, às vezes é com a mãe que é mais difícil para a criança, ou com a mãe a criança costuma fazer mais mãe e consegue se despedir numa boa do pai. Então é importante que a gente possa pensar também qual desses adultos a criança se sente mais segura para se despedir. Eu passei por esse processo agora, com uma troca de escola do meu filho, e aí ele estava entrando na escola nova, eu queria levar ele e tudo mais, nós somos divorciados, né, eu e a mãe dele. Então eu fui a Guaíba, na escola, para fazer esse processo, e foi justamente isso, ele ficou pendurado no meu pescoço, com as pernas assim, não tinha o que fizesse ele soltar. Aí eu comecei a conversar, conversei com ele um pouco, ele foi lá e se agarrou na mãe dele. E vira um sofrimento
sofrimento para os pais E também, aí eu fiquei né, assim, Renato, eu precisava vir pra cá, né, pra TV. Eu digo, nossa, eu preciso ir, eu vou ter que deixar ele aqui, né. E no final deu tudo certo, sabe? Ele acabou ficando mais um pouco. Depois que eu saí, ele ficou um pouco, entrou na escola. No segundo dia já não queria ir embora mais da escola. Então Foi realmente o momento da despedida. Foi um momento, né? Eu fiquei preocupado. Eu pensei, pô, agora toda semana vai ser isso, quanto tempo que vai levar? Mas foi um processo rápido. Assim. E considerando, né, doutora Rossana, que aqui nós estamos falando já de um período mais ou menos de um mês do início das aulas escolares, de modo geral os colégios começaram por volta de fevereiro, então nós já temos quase um mês, ou cerca de um mês de ano escolar. Nesse momento, já passado esse tempo, se a adaptação ainda não aconteceu, pode estar acontecendo alguma falha? Claro que pode estar acontecendo alguma falha, né? E aí a importância da família e da escola pensar em estratégias, mas a gente vem observando, né, com o passar do tempo, que as adaptações têm demorado e têm protelado, né? Tem demorado mais tempo. O que a gente vem observando? Muito em função de que hoje as famílias ficam mais tempo em casa, né? Às vezes protelam também a entrada da criança na escola, as crianças estão entrando maiores na escola, o que dificulta algumas vezes também. E uma outra situação que vem nos chamando muita atenção é que as crianças chegam na escola e sentem muita falta das telas, porque elas estão muito acostumadas a ficar muito tempo em tela. E elas ainda, na verdade, não descobriram o quanto vai ser interessante para elas estar numa escola, né, onde elas vão socializar, onde elas vão aprender com outras crianças e, né, vão infinitamente mais importante do que estar em casa assistindo, né, um tablet, enfim. Uma coisa que a gente usou, eu não sei se isso funcionou ou não, mas de ficar conversando com ele em algum período antes, com né? certeza. Tipo assim, de preparar a criança. Isso é legal fazer. Claro, levar a criança antes na escola é importante que essa criança e mostrar para a criança aquilo que os pais acreditaram que foi importante, né? A gente escolheu essa escola para ti porque a gente viu que as profs são muito legais, porque lá tem um pátio incrível, porque lá vai ser parecido como é na nossa casa, a alimentação vai ser vegetariana também, enfim, coisas do cotidiano da escola que vão facilitar a entrada dessa criança. E às vezes também eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, sobrinhas rodeadas de crianças. Eu vejo que às vezes também compartilhar as nossas experiências, né? Minha sobrinha agora também mudou de escola, tá indo para uma escola na cidade vizinha, e quando eu encontrei com ela, eu contei, eu também ia na escola nessa cidade, eu ia de transporte, também ia de ônibus. Essas experiências que às vezes os pais, os familiares, os adultos já passaram, também mostra que é um processo natural, que a gente pode deixar a criança mais confiante, né? E que está validando o sentimento da criança. Né? Sim, é importante para a criança saber que nós adultos também já passamos por isso, né? Que também em algum momento tivemos medo de ir para a escola. Sim, não é anormal. Não é anormal. Então, ali. quando um outro adulto fala para a criança, quando eu fui para a escola também foi assim, valida o sentimento dela. Sim. Né? E isso é muito importante, traz confiança para as crianças e que isso é normal. Sim. E doutora Rossana, quando que a adaptação deve ser uma preocupação porque não está ocorrendo? Existe um período que aí se torna normal? Ou até te pergunto, existe uma idade em que não deveria existir essa adaptação? Ou a adaptação escolar existe em todas as idades? Acredito que existem em todas as idades, né? Porque se as crianças mudarem de escola, elas terão que se adaptar novamente. Eu penso que a gente precisa chamar a atenção dos adultos, tanto da escola quanto dos pais, é quando a criança entra em desespero, né? Quando a criança está sofrendo. Porque a gente observa, assim, que a criança deu uma choradinha, que às vezes muito mais é para se despedir dos pais, para fazer um charme, para dizer, olha só, eu queria que tu ficasse comigo, né? A tentativa é livre. Sim. Mas a gente observa, assim, crianças que choram até vomitar. Esse tipo de comportamento, ou quando a criança sabe, né, que está chegando o horário da escola, a criança começa a mudar o comportamento, começa a ficar nervosa. Então, isso a gente precisa observar, né? Se o comportamento, as crianças, né, nos mostram muito como elas estão em função do comportamento delas. Sim, né? porque aí pode ser também um problema vinculado à escola, de repente sim. até outros problemas lá dentro de
adaptação com o professor ou problema com outros coleguinhas. Com certeza. Hoje em dia nós temos um problema gravíssimo nas escolas, que é o problema do bullying. Nós vamos até, ou em outro momento, trazer esse tema para cá, que é um tema de grande importância. Então, na verdade, os pais têm que estar observando como é que é a reação da criança ao ir, o durante, se não é muito grave, se não é muito intenso, é isso? Isso, e também quando a criança chega da escola, né? Porque muitas vezes, assim, na hora de deixar a criança ficou ali, fez uma manha, chorou um pouquinho, mas aí os pais vão buscar, a criança está super feliz brincando. É um indicativo que ela está com dificuldade... suar, uniforme encharcado. Ela está com dificuldade de se despedir, mas ela se mantém um tempo na escola bem. Então, isso é um indicativo de que está tudo bem. Agora, o pai chega para buscar a criança e a criança está ali com uma carinha tristinha, não está brincando com as outras crianças. Sim. Isso precisa ser observado. Muito bem. E eu vou trazer, então, um pouquinho agora dessa conversa para a minha área, evidentemente, que é no caso dos pais divorciados. Muitas vezes essa adaptação é mais difícil ainda porque não existe diálogo entre os pais, né? Então a adaptação tem que ser feita de um jeito com um genitor e de outro jeito com outro genitor. Então eu queria que tu falasse um pouquinho do papel da escola para esses casos de filhos de pais divorciados e que às vezes as crianças estão naquele momento do divórcio, então eles certamente têm um pouco mais de dificuldade na adaptação, muitas vezes um comportamento mais agressivo ou um comportamento querendo até chamar a atenção dos pais, e aí vira a escola o ambiente apto a isso, né? As crianças começam a fazer coisas erradas na escola para chamar a atenção dos pais. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente observa é que muitas vezes a escola acaba sendo o meio de comunicação, né, dessa família, né, que não é mais uma família, que deixou de ser uma família. E acaba que a criança, às vezes, o pai busca na escola na sexta e vai devolver na escola na segunda. Então, quem vai comunicar, né, para esse pai é a escola, quem vai dar os recados, enfim. Então, a escola fica numa situação bastante difícil, né, porque fica de responsável por essa criança. Mas eu acredito também na importância da gente preservar, né, a integridade dessa criança, o emocional dessa criança. O ideal é que a gente possa fazer, em algum momento, que esses dois adultos possam vir até a escola e deixar combinado, né? Como que isso vai acontecer, se a adaptação não está dando certo, o que será que a gente está falando numa casa e na outra casa está falando diferente, né? Porque a gente precisa alinhar isso para o bem dessa criança, para que a criança fique bem na escola, porque é importante para os dois, né? Sim, então volta aqui o que nós sempre falamos, que na verdade os pais até podem se divorciar, mas não se divorciam dos filhos. Então, pelo menos o mínimo diálogo em relação aos filhos, ele deve existir, até para que possa... Né? É necessário, até para que possa ser feita uma adaptação escolar mais fácil, mais tranquila, para a própria criança sentir essa segurança, né? E não participar do divórcio, porque o ideal é que o divórcio seja entre os pais, né? Os pais vão resolver os problemas adultos e a criança, até porque eu considero o ambiente escolar de extrema importância. É a vida social dos nossos filhos, né? É ali que eles aprendem a socializar, a se relacionar, aprendem não só matérias, não só educação, mas também uma vida social, né? Sim, a conviver com as pessoas, né? Na escola é o nosso primeiro meio exterior à família social. Então é muito importante que esse ambiente também seja preservado, né? E hoje em dia a maioria das escolas se comunicam por aplicativo, então, né, os dois pais vão ter acesso às informações ao mesmo tempo, né? Sobre o que está acontecendo com a criança, enfim. Então, é importante isso, que a gente sabe que é difícil esse momento, que muitas famílias, né, se atrapalham, se desorganizam na hora do divórcio, mas a gente precisa pensar, né, no bem dessa criança. Eu tenho visto até, doutora Rossana, muitas decisões, porque o que eles fazem para amenizar o problema quando existe muita briga entre os pais? Eles fixam a convivência da criança sendo buscada na escola. Em muitos casos meus, as crianças começaram a ter um retrocesso escolar, né? Começaram a não querer ir para a escola ou a não ir bem mais na escola. A escola deixou de ser um momento prazeroso porque passou a ser um momento de entrega ao outro genitor. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua opinião e até da tua experiência profissional. Como é que fica essa questão da escola envolvida nesse meio ou utilizada pelo judiciário
como um instrumento ali de um divisor de águas, né, para amenizar. Então vamos deixar a escola como responsável pela entrega para tentar resolver o litígio entre os pais. Eu tenho a impressão que esse papel está errado. Não é o papel da escola, não é a escola que tem que entregar a criança, não é a escola que tem que intermediar o litígio entre os pais. Mas como é que você vê essa questão do judiciário pegando a escola e colocando como intermédio no meio de um divórcio? Eu concordo contigo, porque esse é para ser um espaço de saúde mental para a criança, né? A escola é para ser um espaço prazeroso, é um espaço onde a criança vai aprender, vai crescer. E não é para ela passar por essa situação de agora eu vou para a escola e mais tarde o meu pai vai me buscar e eu não gostaria que ele fosse. Não deveria ser. Só que a gente está vivendo com um contexto social que as famílias muitas vezes não têm rede de apoio, né? Ou moram só os genitores em Porto Alegre, a família não, enfim. E aí acaba que a escola precisa fazer esse meio de campo e entregar essa criança para esse pai, enfim, desse acordo judicial. Só que, mais uma vez, eu penso na importância disso, assim, de poder ter esse canal aberto com esses pais, né? De poder conversar e de poder entender e de mostrar para essa família que o mais importante nesse momento é que essa criança fique bem, é o emocional dela, né? Que está sendo feito agora para toda a vida dela. Então, eu acredito na importância disso. Então, na verdade, cabe mais aos pais, aos adultos, resolver o problema que é dos adultos, né? Tentarem minimizar esses conflitos para que não chegue até a escola, não tenha que chegar até a escola, porque o que acontece é que o judiciário sem opção e que nem você falou, muitas vezes sem um suporte, sem alguém que possa intermediar essa entrega ou que possa participar desse momento, acaba passando a escola, que aí fica, e eu conheço vários casos, inclusive, que as escolas são oficiadas para responderem questões, para fazerem provas como testemunhas, então acaba colocando no ambiente escolar todo aquele litígio entre pai e mãe, né? Chega a ser uma exposição dos pais, uma exposição dos filhos, totalmente desnecessário. E Rossana, é recomendado a terapia para crianças desde de idades bem pequenas, assim, tenras? O que sempre vai nos levar a pensar que essa criança precisa de uma intervenção ou precisa de uma avaliação? Quando essa criança para de brincar. Esse sempre vai ser um dos indicativos que essa criança precisa ser olhada, precisa ser avaliada. E claro, assim, um comportamento recorrente, mais agressivo, enfim, sempre a gente precisa avaliar todo o contexto, né, e tentar entender o que está acontecendo para poder encaminhar para outro profissional fazer uma avaliação. Indicar uma avaliação. Mas sim, tem crianças que a partir de 1 ano às vezes precisam de acompanhamento psicológico. E quanto antes acontecer, melhor? Melhor, claro. Uma questão que nós falamos até anteriormente, que eu queria que tu comentasse um pouquinho aqui. Nós estamos num momento ainda pós-pandemia, né? As crianças chegaram a ficar mais de um ano, isoladas em casa, não podendo ir à escola. Então, essa questão pós-pandemia, ela tem um prejuízo também nessa adaptação escolar. É normal que as crianças, mesmo que já tenham tido um ano anterior escolar, mas ainda hoje, existe algum reflexo? Só complementar, a pergunta é a mesma, um factual. O meu filho, por exemplo, nasceu em 18, quando ele estaria entrando para um convívio social com crianças, veio a pandemia e ele conviveu só com adultos durante um período muito grande. Eu acredito que ele já tenha se adaptado, mas complementando essa pergunta da Berta, nesse pós-pandemia, há uma análise já sobre o comportamento dessas crianças que passaram por esse... Ainda está em estudo. Na minha opinião, nós devemos mudar a teoria do desenvolvimento, porque tudo ficou alterado, né? Principalmente na infância, pós esse tempo de isolamento social. Eu também tenho uma filhinha de 5 anos, de 2018, e sim, o que aconteceu quando as escolas reabriram, né? Muitas crianças nunca tinham visto outras crianças. Nossa. A primeira vez que elas viram outras crianças foi na escola. Então, o cenário é muito diferente, né, para essas crianças, né? Aprender a conviver com os iguais, que era, né, antes os nossos filhos faziam 1 aninho, nós íamos para a pracinha. E aí os nossos filhos fizeram 1 aninho e a gente ficou dentro de casa. Então, sim, é diferente, mas isso ainda está em análise, porque essas crianças ainda estão crescendo, né? Mas sim, existem muitas pesquisas, mas ainda não há dados. E eu te pergunto, então, uma pergunta polêmica. As escolas estão preparadas
para essas crianças que nasceram e que somente conviveram com adultos em pandemia? Ou ainda é uma experiência que está sendo feita? Eu penso que nós estamos nos aprendendo a trabalhar com essas crianças. Eu penso que a gente... Porque tudo está muito diferente, né? A escola funciona de um jeito diferente, as crianças chegaram na escola de um jeito diferente, as famílias, né, estão funcionando de uma forma diferente. Rossana, como funciona com crianças especiais? Tu trabalha com crianças especiais, como que é a parte, digamos, de uma orientação político-social para trabalhar com crianças especiais? Todas as escolas precisam receber crianças, né, independente das suas necessidades especiais. Aqui no Brasil é lei, todas as escolas precisam receber. Se a família vier e tiver vaga na turma, essa criança tem que ser matriculada. E sim, para trabalhar com crianças com necessidades especiais, a gente precisa sim de uma estratégia junto à família, junto à equipe que atende essa criança fora da escola, porque se não for trabalhado em todos esses contextos, não vai funcionar, essa criança não vai ficar bem atendida, né? Sim. Então é um trabalho bastante complexo, mas que se todos, mais uma vez, se todos os adultos, né, conseguem entender que isso vai ser o melhor para essa criança, vai funcionar. Só que a gente precisa de adultos engajados e conectados. E algumas dessas crianças especiais têm até... acompanhante terapêutico dentro da escola. Isso, porque alguns deles também têm um pouco de dificuldade justamente na socialização. Sim. Então, para a criança que tem essa dificuldade, é um desafio maior ainda. E talvez para os pais um desafio maior com receio de que a criança vai estar bem atendida, de acordo com as necessidades, né? Então, eu acredito que seja um pouquinho até mais complexo que uma adaptação normal, que deva ter um cuidado maior, um olhar mais atento da escola como dos pais também, né? Sim, precisa essa rede, né, tá muito unida para fazer com que essa criança fique bem e principalmente que ela consiga se desenvolver dentro das habilidades que são possíveis, né, com as necessidades dela. E Rossana, só para a gente finalizar, um importante ponto que tu tocaste aqui, que é a questão dos tablets, né? Porque em casa o que acontece? As crianças incomodam, a gente quer que se acalme e a gente dá um tablet. As professoras não têm essa opção. Isso na escola é bom, já que a criança vai ter que aprender a se acalmar sem o uso de tablet ou sem um estimulante tão imediato que nem os aparelhos de comunicação, de tablet, de celular. O que a gente vem observando agora, e eu tenho outras amigas diretoras de escola, né, enfim, psicólogas escolares em escolas, o que a gente vem observando? Que as crianças chegam na escola e muitas vezes precisam da tela para se acalmar. E aí, literalmente, as escolas precisam fazer combinações com essa criança, né? Então, o papel de educador, exatamente, quase que um desmame, assim, né? Sim. Então vamos combinar uma coisa agora, eu vou deixar tu assistir esse finalzinho desse episódio e depois a gente vai brincar no pátio com as outras crianças, né? Então vai ter que ser esse tipo de combinação, né? Para que a criança comece, porque esse momento vai chegar que vai ser muito mais legal para ela estar junto com as outras crianças, mas enquanto que ela ainda não descobriu isso, né? Porque para algumas crianças é desesperador ficar sem tela. É muito triste, né? Muito Uma realidade triste. muito triste. Mas então, muito obrigada, doutora. Foi um prazer, muito obrigada. Te receber aqui para falar de um assunto tão importante. Muito obrigada mesmo. Espero que todos tenham gostado e uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigado, Rossana. Obrigado, Berta. Amamos ter essa conversa. As portas ficam abertas para ti voltar sempre. E a Berta, claro, semana que vem, terça-feira, estará de volta com a gente.